Olá meus amigos do canal TCG, como estão? Espero que estejam bem. Portanto, mais uma vez trago-vos mais um deck de Magic the Gathering. Este que é um dos meus decks que eu, por acaso não lhe pego tantas vezes, mas é um dos decks mais diferentes que eu tenho, curiosamente. É um deck focado numa mecânica só, que é Gold, ok? E sem muitas demoras vou-vos mostrar aquilo que é o Commander deste deck. Portanto, neste caso, temos aqui a Marizi, Breaker of the Coil, ok? Este é, como eu vos disse, é tudo focado em Gold, portanto, nesta mecânica. E o que é que isso significa? Basicamente, Gold é uma mecânica que obriga todas as criaturas dos vossos oponentes a atacar, ok? E a atacarem outros jogadores que não vocês, a maior parte das vezes. Há outras vezes que não. Portanto, o que é que diz aqui a Marizi? Ela custa 4 de mana, é uma 5/4, e diz: Your opponents can't cast spells during combat. Portanto, basicamente faz com que os vossos oponentes não possam castar spells durante o vosso combate, ou durante o combate no geral. E diz: Whenever a creature you control deals combat damage to a player, goad each creature that player controls. E diz: Until your next turn, those creatures attack each combat if able and attack a player other than you if able. Claro que isto, num cenário de 1 contra 1, a mecânica já não funciona porque as criaturas dos vossos oponentes são obrigadas a atacar, mas acontece que se não houver mais nenhum oponente, elas podem atacar-vos a vocês, ok? Mas pronto, neste caso, se alguma criatura que vocês controlem dê combate damage a um jogador, todas as criaturas desse jogador ficam goaded, ok? Por causa da Marizi. Pronto, neste caso este é o Commander do deck. A seguir temos aqui a nossa primeira carta. Foi por acaso adicionada recentemente. Seeker of Slaanesh é uma carta de Warhammer, custa 4 mana, é uma 3/3 com haste e diz: Allure of Slaanesh. Each opponent must attack with at least one creature each combat if able. Portanto, mais uma vez, volta a obrigar todos os oponentes a atacarem com uma criatura, neste caso. Depois temos um Planeswalker, que é Rowan Kenrith, ok? Custa 6 de mana, entra com 4 loyalty counters. A primeira habilidade dá mais 2. During target player's next turn, each creature that player controls attacks if able. Portanto, neste caso, faz com que um jogador fique goaded. Menos 2, Rowan Kenrith deals 3 damage to each tapped creature that player controls. Portanto, serve para removerem criaturas caso elas estejam tapped. Menos 8, target player gets an emblem with whenever you activate an ability that isn't a mana ability, copy it. You may choose new targets for the copy. Portanto, neste caso, isto é uma boa maneira de fazerem cópias. Agora temos Alexios, Deimos of Cosmos, é uma carta de Assassin's Creed, custa 4 de mana, é uma 4/4, com trample, e diz: Alexios, Deimos of Cosmos, attacks its combat if able, can't be sacrificed, and can't attack its owner. At the beginning of each player's upkeep, that player gains control of Alexios and taps it and puts a 1/1 counter on it. It gains haste until end of turn. Ok? Portanto, também bastante boa esta carta. Depois temos uma montanha, nada que saber. Temos uma carta que eu gosto muito, Champion of Lambholt, custa 3 de mana, é uma 1/1 e diz: Creatures with power less than Champions of Lambholt power can't block creatures you control. Portanto, neste caso faz com que as criaturas dos oponentes que tenham menos poder do que este gajo não possam bloquear. Depois, whenever another creature enters the battlefield under your control, put a 1/1 counter on Champion of Lambholt. Portanto, sempre que vocês jogarem uma criatura, ele aumenta de power, o que é ótimo. Depois temos Myriad Landscape. Deixa-me ver aqui. Neste caso é uma land que vocês jogam, ela entra tapped, depois podem pagar 2, sacrificar isto e irem buscar 2 basic lands, no fundo. Depois temos Farseek, já a conhecem, é um fetch land normal, podem buscar uma plains, ilha, swamp ou montanha, qualquer, e entra no battlefield tapped. Depois temos um semi-board wipe, Chain Reaction, custa 4 mana, aliás, e diz: Chain Reaction deals X damage to each creature, where X is the number of creatures on the battlefield. Então, no fundo, destrói tudo. É um Blasphemous Act mais fancy. Depois temos Geode Rager, custa 6 de mana, é um 4/3 com First Strike, tem Landfall e diz: Whenever a land enters the battlefield under your control, goad each creature target player controls. Portanto, sempre que entra uma land, vocês dão goad a todas as criaturas do oponente. Montanha. Depois temos Death Kiss, ok? Custa 6 de mana, é uma 5/5 e diz: Whenever a creature an opponent controls attacks one of your opponents, double its power until end of turn. Portanto, é boa. Depois tem XX e uma mana vermelha, Monstrosity X.
E diz, if this creature isn't monstrous, put X +1/+1 counters on it and it becomes monstrous. When that key becomes monstrous, go up to X target creatures your opponents control. Portanto, X, que é o que vocês pagaram neste caso. Depois temos Rampant Growth, basicamente mais um fetch. Podem buscar uma Basic Land por no Battlefield Tapped. Depois temos, esta carta eu gosto muito dela, Agitator Ant, custa 3 de mana, é uma 2/2 e diz: at the beginning of your end step, each player may put 2/1/1 counters on a creature they control. Gold each creature that had counters put on it this way. Portanto, podem pôr counters, vocês dão a oportunidade aos vossos inimigos ou aos vossos oponentes de porem contadores +1/+1 em qualquer criatura que queiram, neste caso até 2, e essas criaturas ficam golded, portanto atacam outras pessoas que não vocês. Brash Taunter custa 5 de mana, é uma 1/1 com Indestructible e diz: whenever Brash Taunter is dealt damage, it deals that much damage to target opponent. Portanto, neste caso é só para bloquear e dar o dano. Depois podem pagar 3 e diz: Brash Taunter fights another target creature. Portanto, podem lutar contra qualquer coisa e isto manda o dano a quem vocês queiram. Depois tem aqui nosso primeiro enchantment, Crescendo of War, custa 4 de mana e diz: at the beginning of each upkeep, put a Strife counter on Crescendo of War. Attacking creatures get +1/+0 for each Strife counter on Crescendo of War. Blocking creatures you control get +1/+0 for each Strife counter on Crescendo of War. Isto é bom porque isto dá a todas as attacking creatures, não é só às vossas. Portanto, neste caso, isto o que faz é aumenta o poder de todas as criaturas no board e com a mecânica de Gold vocês andam à porrada com toda a gente que está. Aliás, as pessoas batem em toda a gente menos em vocês, o que é ótimo. Gaiji Honored One, portanto, custa 5 de mana, é uma 4/4 e diz: whenever a creature attacks one of your opponents or a planeswalker an opponent controls, that creature gets +2/+0 until end of turn. Portanto, também bastante bom, faz com que todas as criaturas com os vossos oponentes ataquem outro oponente ganhem +2/+0. Esta é uma mecânica para vos proteger minimamente, portanto, mais um enchantment. Norn's Decree, já a viram no deck do Elminster, custa 3 de mana e diz: whenever one or more creatures an opponent controls deal combat damage to you, that opponent gets a poison counter. Whenever a player attacks, if one or more players being attacked are poisoned, the attacking player draws a card. Portanto, bastante bom. Depois temos um artefacto, Sol Ring, portanto, basicamente 1 de mana dá 2 de mana quando lhe dão tap. Depois temos um board wipe de artefactos, Vandal Blast, não é este print, não interessa. Custa uma mana vermelha e diz: destroy target artifact you don't control, e depois tem um custo de overload em que vocês pagam 5 de mana e ele basicamente destrói todos os artefactos em campo, neste caso, que vocês não controlem. Cultivate, vamos buscar 2 basic lands, uma vem para a mão, outra vem para o battlefield, tapped. Depois temos, onde é que ele está? Grenzo, Havok Razor, custa 2 manas vermelhas, é uma 2/2 e diz: whenever a creature you control deals combat damage to a player, choose one. Go to target creature that player controls, exile the top card of that player's library until end of turn. You may cast that card as you may spend mana as though it were mana of any color to cast a spell. Portanto, neste caso, isto é bom porque acabam por dar isto a todas as criaturas e dá para fazer gold, literalmente, com todas as criaturas, num instantinho. Sakura Tribe Elder, custa 2 de mana e basicamente quando sacrificam vão buscar uma basic land e põem no battlefield. No fundo, é só isto que ele faz, não tem nada que saber, é mais para dar ramp. Frontier Warmonger, custa 4 de mana, é uma 4/4 e diz: whenever one or more creatures attack one of your opponents or a planeswalker they control, those creatures gain menace until end of turn. Portanto, também bastante bom. Não vos ataca a vocês e dá efeitos aos outros. Portanto, este é que é basicamente para fazer com que toda a gente se mate e vocês fiquem a ver o que é giro. Rhythm of the Wild, custa 3 de mana e diz: creature spells you control can't be countered, non-token creatures you control have riot. Portanto, esta carta já a vimos várias vezes. Portanto, podem entrar com haste ou com contador +1/+1 e todas as criaturas que vocês tenham não são countered. Depois tem, naquele anda, Avacyn's Pilgrim, custa 1 mana e dá basicamente uma Plains à vossa mana pool. É uma 1/1. Depois tem uma carta que eu adoro, Heroes God of Victory, custa 4 de mana, é uma 7/4 e é um Legendary Enchantment Creature. Portanto, ele entra como encantamento. Diz: Indestructible, e diz: as long as your devotion to red and white is less than 7, Heroes isn't a creature. Portanto, é um encantamento. Se a vossa devotion to red e white for menos que 7. Creatures you control can't be blocked except by 2 or more creatures. Portanto, têm todas menace, no fundo. Prevent all damage that would be dealt to attacking creatures you control. Portanto, neste caso, previne o dano todo. O que é bom.
Path of Ancestry, dá uma mana de qualquer cor do vosso Commander Color Identity. Quando usam para castar um tipo de criatura, dão Scry, mas neste caso não, isto não funciona. Plains, Forests, Plains, Forest, Mountain. Depois temos, eu tenho que rever a mana base deste deck, estou a perceber aqui por esta coisa. Swords to Plowshares, ok. Exile target creature, its controller gains life equal to its power. No fundo, isto só tem 12 instants, este deck. Depois temos Aurelia, The Law Above, portanto custa 5 de mana. É uma 4/4 com Flying, Vigilance e Haste. E diz: whenever a player attacks with 3 or more creatures, you draw a card. Whenever a player attacks with 5 or more creatures, Aurelia, The Law Above deals 3 damage to each of your opponents and you gain 3 life. Portanto, também bastante bom. Depois temos Fortified Village. Isto é uma land, no fundo. Dá uma floresta e uma plains. Entre tap, a menos que vocês controlem uma plains ou floresta. Aliás, é que revelem, não é que controlem. Depois temos, onde é que isto está? Isto é um enchantment, é Curse of Opulence. Basicamente custa uma mana vermelha e diz: enchant player, whenever an enchanted player is attacked, create a gold token. Each opponent attacking that player does the same. Portanto, o gold token é basicamente um treasure token, no fundo. Tem muito que saber. Depois temos Bloodthirsty Blade, custa 2 de mana, e é colorless. Equipped creature gets mais 2/0 and is goaded. Portanto, fica goaded permanentemente. Depois podem pagar um mana, attach Bloodthirsty Blade to target creature and opponent controls, activate only as a sorcery. Portanto, podem estar sempre a mudar, se quiserem, e tornar aquela cena goaded. Depois Fellower Stone, pagam 2 de mana, e ela dá uma mana de qualquer cor que o vosso commander, que o vosso oponente possa controlar. Temos uma carta que eu também gosto muito, Karlach, Fury of Avernus, portanto uma das personagens de Baldur's Gate. Custa 5 de mana, é uma 5/4 e diz: whenever you attack, if it's the first combat phase of the turn, untap all attacking creatures, then they gain first strike until end of turn. After this phase, there is an additional combat phase. Portanto, basicamente, sempre que atacam, dão basicamente, se for a vossa first combat phase, ela dá first strike e dá uma second combat phase. É muito bom. Depois temos Enchantments, onde é que ele está? Nem sei onde é que ela está. Está aqui. Shiny Impetus, não é este print, não faz mal. Custa 3 de mana. Enchanted creatures gets mais 2/2 and is goaded. Whenever enchanted creature attacks, you create a treasure token. Portanto, neste caso, isto dá buff a uma criatura qualquer do vosso oponente. E ela ataca e vocês ganham treasure tokens. Depois temos, tenho que vir aqui abaixo, Territorial Hellkite, custa 4 de mana, é uma 6/5 com Flying e Haste. E diz: at the beginning of combat on your turn, choose an opponent at random. That Territorial Hellkite didn't attack during your last combat. Territorial Hellkite attacks that player this combat if able. If you can't choose an opponent this way, tap Territorial Hellkite. Portanto, também bastante bom. Archivist of Ogma, custa 2 de mana, é uma 2/2 com flash e diz: whenever an opponent searches that library, you gain 1 life and draw a card. Portanto, isto é um ótimo card draw engine. Montanha. Depois temos Vengeful Ancestor, não é este print, é o de Baldur's Gate, não faz mal. Custa 4 de mana, é uma 3/4 com Flying e diz: whenever Vengeful Ancestor enters the battlefield or attacks, go target creature. Whenever a goaded creature attacks, it deals 1 damage to its controller. Portanto, isto é ótimo para dar control. Portanto, imaginem que sempre que um gajo ataca com uma goaded creature, se tiverem todas goaded, vão levar um porradão de dano. É muito fixe. Depois temos Kutzil, Malamet Exemplar, custa 3 de mana, é uma 3/3. E diz: your opponents can cast spells during your turn. Whenever 1 or more creatures you control each with power greater than its base power deals combat damage to a player, draw a card. Portanto, muito bom. Montanha. Temos Ash Barrens. Portanto, basicamente, isto tem Basic Land Cycling. Eu acho que até vou tirar isto nem faz sentido estar aqui. Olha, eu vou deixá-la de parte e tudo, que Ash Barrens nem faz sentido para mim estar aqui. Depois temos Sorceries. Taunt from a Rampart, custa 5 de mana, e basicamente diz: goad all creatures your opponent control, until your next turn those creatures can't block. Portanto, é bastante bom. Dá goad a todas as criaturas, e não podem bloquear até ao vosso próximo turno. Canopy Vista, Intercept, a menos que vocês controlem 2 ou mais Basic Lands. Command Tower, Command Tower. É o print de Baldur's Gate, mas pronto, dá uma mana de qualquer cor do vosso Commander Color Identity.
Depois têm... Está aqui. Oi? Sundown Pass. Entre adeptamentos vocês controlam 2 ou mais lands. Dá uma montanha e uma floresta. Temos... Sacred Foundry. Entre adeptos, menos vocês paguem 2 de vida. Se pagarem, ela entra untapped. Rootbound Crag. Entre adeptamentos vocês controlem uma floresta ou uma mountain. Depois temos Temple... Oi? Então, pá. Temple of Plenty. Entre adeptos dão Scry 1. Dá uma floresta e uma plains. Temos... Onde é que isto está? Overgrown Farmlands. Entre adeptamentos vocês controlem 2 ou mais lands. Dá uma floresta e uma plains. Depois temos... Onde é que ele anda? Está aqui. Goblin Spy Master. Custa 3 de mana. É uma 2-1. First Strike. At the beginning of each opponent's end step, that player creates a 1-1 red goblin creature token with creatures you control. Attack each combat e Fable. Portanto, basicamente, faz com que todas... Onde é que ele está? Está aqui. Pronto, isto basicamente entra até dá uma montanha ou uma floresta. Depois temos Acquired Mutation, custa 3 de mana. Enchant Creature. Enchant Creature gets +2/+2 and is goaded. Whenever Enchanted Creature attacks, defending player gets 2 red counters. Portanto é bom para meterem nas criaturas dos outros, obrigarem a atacar os outros jogadores e meterem red counters nos outros. Nature's Lore, 2 de mana. Search a library for a forest card, put it onto the battlefield tap, then shuffle. Normal. Temple of the False God, entra untapped e dá 2 manas colorless, a menos, se vocês controlarem 2 ou mais lands. Esta carta eu gosto muito dela, é muito pouco jogada. Whisper Silk Cloak, custa 3 de mana, colorless, e diz: Equipped creature is unblockable and can't be the target of spells or abilities. E dão Equip 2 e ela fica equipped. É uma carta muito boa esta, mesmo muito, muito boa. Mountain, Floresta. Gosto desta, muito. Miri, Weatherlight Duelist, custa 3 de mana, é uma 3-2, com First Strike, e diz: Whenever Miri Weatherlight Duelist attacks, each opponent can't block with more than 1 creature this combat. As long as Miri Weatherlight Duelist is tapped, no more than 1 creature can attack you each combat. Portanto, basicamente não podem, mais do que uma criatura não vos pode atacar, se ela tiver tapped. E sempre que ela ataca, todas as criaturas dos vossos oponentes não podem bloquear, ou seja, o vosso oponente não pode bloquear com mais ou com menos, aliás, com mais de uma criatura, desculpa, estava difícil dizer esta carta. Isto é outra instant, está aqui. Take the Bait, é a minha segunda instant deste deck, custa 4 de mana, cast this spell only during an opponent's turn and only during combat, portanto só pode ser durante combate. Prevent all combat damage that would be dealt to you and planeswalkers you control this turn, and tap all attacking creatures and go them. After this phase there is an additional combat phase. Portanto, bastante boa esta carta para prevenir ataques. Depois temos Oran Frostfang, custa 5 de mana, é uma 2-6. Attacking creatures you control have death touch. Whenever a creature you control deals combat damage to a player, draw a card. Portanto, também bastante bom. Professional Facebreaker, custa 3 de mana, é uma 2-3, com Menace, e diz: Whenever one or more creatures you control deal combat damage to a player, create a treasure token. Sacrifice a treasure, exile the top card of your library, you may play that card this turn. Depois temos... Onde é que ele está? Está aqui. Terrain Generator. Basicamente, dão um tap, dá uma mana colorless, pagarem 2 e uma puta basic land card from your hand onto the battlefield tap. Portanto, isto basicamente é para pôr lands, no fundo. Adoro esta carta, tenho pena de não a conseguir jogar em mais sítios, mas pronto. Shalai Voice of Plenty, custa 4 de mana, é uma 3-4, com flying, e diz: You, planeswalkers you control, and other creatures you control have X-proof. Depois basicamente tem uma habilidade com florestas que pagam 6 de mana, puta 1/1 counter on each creature you control, basicamente. Mas é muito bom o Shalai, muito bom mesmo. Depois temos uma carta de Spider-Man, naquela anda, está aqui. Maximum Carnage, é uma saga, custa 5 de mana. No primeiro turno diz: Until your next turn, each creature attacks each combat e Fable and attacks a player other than you e Fable. No segundo dá-vos 3 manas vermelhas. E no terceiro diz: This saga deals 5 damage to each opponent. Portanto, também bastante bom para este deck de Gold. Depois temos Arcane Signet, pá, staple, dá uma mana de qualquer cor no vosso Commander Color Identity. Depois temos Swiftfoot Boot, também é um staple, custa 2 de mana.
A criatura equipada tem Hexproof e Haste, custa 1 para equipar. Plains. Isto é uma Sorcery. Spectacular Showdown, custa 2 de mana. E diz: put a double strike counter on target creature, then goad each creature that had a double strike counter put on it this way. E isto tem overload. Portanto, se pagarem o custo overload, que pá, basicamente custa 7 de mana, acho eu. 7 de mana. Isto faz isto a todas as criaturas e todos os oponentes andam uma porrada. Pá, é incrível. Portanto, Evolving Wilds, já se conhece, sacrificam. Espera lá. Sacrificam, vão buscar uma Basic Land, metem no Battlefield Tapped. Montanha. Isto é o nosso outro Planeswalker. Ajani, The Great Hearted. Custa 4 de mana, tem 5 Loyalty Counters. Primeira habilidade, you gain 3 life, portanto dão mais 1. Segunda habilidade, put a 1/1 counter on each creature you control and a Loyalty Counter on each other Planeswalker you control. Portanto, é basicamente. E faz com que todas as vossas criaturas tenham Vigilance também, o que é ótimo. Depois temos uma das melhores cartas deste deck, Baloth Baratil Entertainer, ok? É uma 2/5, custa 5 de mana e diz: creatures your opponents control with power less than Baloth Baratil's power are goaded. Portanto, dá goad a tudo. Depois, whenever a goaded attacking or blocking creature dies, you create a treasure token. Pronto, ele pode ter um background, se quiserem jogar com ele. Portanto, é muito bom. Depois, Ghostly Prison, já a vimos também. Creatures can't attack you unless their controller pays 2 for each creature they control that's attacking you. Portanto, é basicamente uma propaganda branca. Montanha. Depois temos Bothersome Quasit, custa 3 de mana, é uma 3/2 com menace. Diz: goaded creatures your opponent's control can't block. E diz: whenever you cast a non-creature spell, goad target creature an opponent controls. Depois temos Loot Dispute, custa 4 de mana, e diz: when Loot Dispute enters the battlefield, you take the initiative and create a treasure token. Whenever you attack the player who has the initiative, create a treasure token. E depois Loud Ruckus, whenever you complete a dungeon, create a 5/5 red dragon creature token with flying. Também bastante bom. Depois temos Authority of the Consuls, custa 1 de mana, e diz: creatures your opponent's control enter tapped. Depois, whenever a creature an opponent controls enters, you gain 1 life. Isto não interfere com o Goad, porque pá, normalmente se elas entram com Summoning Sickness, a menos que tenham haste, ok? Mas pronto, mas é bom para vocês, não é mesmo? Para se defenderem. Chaos Dragon, custa 3 de mana, é uma 4/4 com Flying e Haste, e diz: Chaos Dragon attacks its combat e Fable. E diz: at the beginning of combat on your turn, each player rolls a D20, desculpem. If one or more opponents have the highest result, Chaos Dragon can attack those players or planeswalkers they control this turn. Portanto, basicamente, ele só pode atacar o que tiver o menor resultado. É giro. Planes. Depois, Sunscorched Regent, custa 6 de mana, não, 5 de mana, é uma 4/3 com Flying. E diz: whenever an opponent casts a spell, put a 1/1 counter on this creature and you gain 1 life. Portanto, sempre que um jogador fizer um oponente castar um spell, vocês metem mais um neste caso e ganham 1 de vida. Ginger Brute, pagam 1 de mana, ele entra, é uma 1/1 com haste, pagam 1 de mana. Ginger Brute can't be blocked this turn except by creatures with haste. E depois pagam 2, sacrifice Ginger Brute e you gain 3 life. Basicamente, é uma boa maneira de acertarem os outros e jogarem com o combo da Marisi. Plains, montanhas. Depois temos, olha, esta carta nem está aqui. Eu tirei esta carta daqui. Olhem que estranho. Pronto, está aqui a Boros Signet que não está aqui. Portanto, tenho que ver o que é que está cá que não está documentado. Estranho. Pronto, Boros Signet. Pagam 1 de mana, dá uma montanha e uma plains. Estranho. Isto estar aqui, tenho que ver disto também. Portanto, está mal documentado este deck. Disrupt Decorum, custa 4 de mana. Goad all creatures you don't control. E portanto, basicamente é só isto que faz. Portanto, dá goad a tudo. Talisman of Impulse. Eu acho que já sei o que já descobri. Não, afinal não. Talisman of Impulse, custa 2 de mana. Dá uma mana colorless ou dá uma montanha e uma floresta e dá-vos 1 de dano. Depois temos, esta carta eu gosto muito, Privileged Position, custa 5 de mana e diz: other permanents you control have Hexproof. Bastante bom também. Blasphemous Act, já sabem o que é que faz, por cada criatura no Battlefield custa menos 1 e dá 13 de dano a todas as criaturas. Depois temos Gisela Blade of Gold Knight, custa 7 de mana, é uma 5/5 com Flying e First Strike, e diz: if a source would deal damage to an opponent or a permanent an opponent controls, that source deals double that damage to that player or permanent instead.
If a source would deal damage to you or a permanent you control, prevent half that damage rounded up. Esta carta é bué da boa. Depois temos Battle Angels of Tyr. Não é este print, vou tirar. Desculpem lá, que este print é demasiado bonito e eu não o tenho. Esta carta fica muito cara assim. Portanto, é este. Também não é muito melhor. Battle Angels of Tyr custa 4 de mana, é uma 4/4 com Flying e Myriad, portanto significa que quando ataca criam cópias a atacar os outros. Whenever Battle Angels of Tyr deals combat damage to a player, draw a card. If that player has more cards in hand than each other player, then you create a treasure token. If that player controls more lands than each other player, then you gain 3 life. If that player has more life than each other player... pronto. Then you gain 3 life if that player has more life than each other player. Portanto, basicamente dão draw, criam treasure tokens e ganham 3 de vida. Pronto, porque isto também tem Thriving Bluff. Esperem lá. Oi. Thriving Bluff. Entra tapped, dá uma montanha, neste caso. E depois temos uma forest. E eu agora tenho que perceber porque é que eu tenho aqui cartas a mais. Tenho que ver. Tenho aqui a Boros Signet que não devia estar aqui. Portanto, está uma carta que devia estar aqui, que não está, e está a Boros Signet, o que é meio bizarro. Tenho que ver o que é que eu tirei de cá, porque posso tirar a Boros Signet e pôr essa carta. Logo vejo. Bem, é isto, amigos. Foi o deck de Gold. Pá, é um deck muito giro, tem umas mecânicas muito engraçadas e eu gosto muito de jogar com ele. Portanto, é isso. Olhem, amigos, obrigado, pá. Voltamos a ver no próximo.